Querido Mestre Jesus, estamos iniciando mais uma reunião evangélica da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso e, como sempre fazemos, estamos elevando o pensamento a vós, agradecendo pela bênção, pelo amparo, pela assistência que temos recebido, pela vossa misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os vossos ensinamentos através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos explicado a respeito da lei de Deus, o que nós viemos fazer no mundo, o que Deus espera de nós. Pedimos, Senhor, que possamos extrair das lições da noite aquilo que mais necessitamos, que os ensinamentos da noite permaneçam registrados em nosso coração, na nossa mente, na convivência com todos aqueles que fazem parte da nossa caminhada evolutiva. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no item dos nossos estudos é o item 1, que são citações de Mateus, registros de Mateus e Marcos. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim os seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurados és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 16, versos 13 a 17. São Marcos, capítulo 8, versos 27 a 30. Conjugado com essa lição, nós temos a pergunta 171 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntada a eles: em que se funda o dogma da reencarnação? Ou seja, em que se baseia o dogma da reencarnação? E eles responderam: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos:
O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles a quem não dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Lucas e Gilvan. Estamos passando a palavra ao Gilvan. Meus prezados irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe sempre essas oportunidades de encontro, de aqui nos reunirmos em seu nome para estudar o seu Evangelho. Nesse mês de setembro, todo mês de setembro, nós iremos aqui estudar o capítulo 4 nas terças-feiras. O capítulo 4, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E como essa é a primeira terça-feira do mês, vamos iniciar pelo item 1, juntamente com a questão 171 do Livro dos Espíritos, que o nosso irmão Evandro acabou de realizar a leitura. O capítulo 4, meus irmãos, tem como tema central a reencarnação, que engloba dentro do seu conceito a pré-existência do espírito e a pluralidade de existências. O que isso quer dizer? Como o próprio nome já nos sugere, pré-existência do espírito significa que o espírito já existe antes de animar um corpo. Antes de encarnar em um corpo físico, o espírito já existe. E ele faz esse processo de reencarnar diversas vezes. Por isso a pluralidade de existências. A reencarnação é uma lei divina, portanto imutável, perfeita e aplicável a todos. Trata-se de um assunto tão importante que representa inclusive um dos pilares do Espiritismo, exatamente porque a reencarnação é um meio pelo qual todos nós um dia chegaremos à perfeição. Cabendo a cada um, é claro, se esforçar aí ao máximo para fazer bom uso do seu livre-arbítrio, visando alcançar o objetivo o mais breve possível. Todos temos o mesmo ponto de partida e teremos o mesmo destino final. Somos seres eternos, criados simples e ignorantes, que nos instruímos ao longo dessa jornada evolutiva pela eternidade, passando por esses processos reencarnatórios, para, através das lutas, das provas, das tribulações, adquirirmos sabedoria e amor. Nós nos preparamos, nos planejamos e firmamos compromissos no mundo espiritual antes de voltar aqui à matéria, onde seremos colocados em contato com as pessoas e com as situações que necessitamos para o nosso progresso, de acordo com o estágio evolutivo em que cada um se encontra. Portanto, a cada reencarnação temos a bênção de uma nova oportunidade de voltar à matéria para quitar dívidas perante a justiça divina, para adquirir virtudes, desenvolver virtudes, combater imperfeições, más tendências, subindo pouco a pouco, degrau por degrau, essa escada evolutiva que vai um dia nos levar à perfeição. Viemos da luz de Deus, da luz divina, simples e ignorantes, e para a luz retornaremos um dia como espírito puros,
em perfeita comunhão com o Pai. E como tudo é muito sábio na criação, durante todo esse processo, essa jornada evolutiva, mesmo quando estamos ali nos estágios mais primitivos, estamos colaborando com Deus de alguma forma. Mesmo quando ainda éramos um princípio inteligente ali, pouco desenvolvido, já estávamos cumprindo alguma tarefa. E o Pai nos ama igualmente a todos, desde o verme ao anjo. O Pai ama a todas as suas criaturas igualmente. É claro que a dimensão desse amor cada um consegue assimilar de acordo com o que vai progredindo, né? E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec aprofunda bastante nesse tema, ao ponto de termos ali 3 capítulos inteiros dedicados à encarnação e à reencarnação dos espíritos, lá na segunda parte da obra, que trata do mundo dos espíritos, né? Mais na frente iremos comentar que sem a lei da reencarnação ficariam incompreensíveis, né? E de certa forma até comprometidas as bases do nosso entendimento sobre a criação e até mesmo sobre a própria concepção que temos de Deus e de seus atributos. Sem a reencarnação fica difícil compreendermos muita coisa. Feita essa exposição inicial, para termos um panorama geral, vamos aqui falar do item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e também dos itens correlatos que demonstram claramente, né, que a reencarnação já era uma crença consolidada dentro do povo hebreu, e que foi inclusive confirmada por Jesus. Nesse sentido, meus irmãos, vale ressaltar que existem inúmeros trechos bíblicos, tanto no Velho como no Novo Testamento, né, demonstrando que os judeus aceitavam e acreditavam na reencarnação. Na verdade, a reencarnação é uma crença tão antiga quanto a própria humanidade, né? Temos registros seguros dessa ideia, da ideia da reencarnação, espalhada por todo o planeta, desde tempos imemoriais, no Egito Antigo, na Índia, entre os filósofos da Grécia Antiga, inclusive no período pré-socrático, ou seja, em várias culturas diferentes, ao longo de toda a história, nós temos registros, né, da crença da reencarnação. E Allan Kardec ressalta esse aspecto, dizendo o seguinte: olha que interessante, uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, ou seja, de alta qualidade, inteligências brilhantes, se não tiver algo de sério. E de fato tem, né? Nos itens 1, 2 e 3 deste capítulo 4, né, e também em vários outros pontos, nós temos aí, né, a prova de que os judeus acreditavam, né, na reencarnação. E o mais importante, que Jesus, mesmo tendo várias oportunidades para negar ou combater, ele não o fez. Muito pelo contrário, o Cristo confirmou e falou claramente sobre a reencarnação. Nós iremos, né, a breve momento, vamos adentrar nesse tópico, né? Quando, por exemplo, na sua conversa com Nicodemos, em 2 oportunidades nesse diálogo, o Cristo fala com Nicodemos. Primeiro, ele fala, né, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o doutor da lei fica ali, né, confuso e questiona, né, ao Cristo: como que isso poderia acontecer? Um homem velho vai voltar para o ventre da sua mãe? E aí Jesus reafirma, né, falando: não te admires que eu
haja dito ser preciso que nasças de novo. Então, só nesse diálogo com Nicodemos ele fala 2 vezes. E ainda faz uma distinção muito clara de que existe o corpo material e o espírito. O Cristo é bem enfático ao dizer: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Está lá em João capítulo 3, versículos de 1 a 12, que, segundo o temário da casa, vai ser objeto de estudo na próxima terça-feira. E mais, o Cristo ainda falou abertamente sobre João Batista ser a reencarnação do profeta Elias. E ele falou isso 2 vezes, né? Isso aconteceu porque o profeta Malaquias havia feito uma profecia, né? Ele tinha predito que Elias voltaria para preparar o caminho do Messias. Está lá no profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1 e capítulo 4, versículo 5. E de fato isso aconteceu. Jesus confirmou que João Batista veio, né, como reencarnação de Elias, e, né, tem uns trechos muito bonitos aqui que a gente vai relembrar, né, onde o Cristo exalta a figura de João Batista. Na primeira oportunidade, o contexto era o seguinte: o Cristo estava ensinando para a multidão e 2 discípulos de João Batista chegaram para procurar o mestre, amando de João Batista, que estava preso, para saber se ele era mesmo o Messias. E então o Cristo fala para esses discípulos, né, algumas palavras que João Batista certamente compreendeu, né, confirmando, e os discípulos vão embora. Quando os discípulos vão embora, ele vira para a multidão e fala o seguinte: e partindo eles, os discípulos, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? E perguntou para as pessoas: uma cana agitada no vento? Sim, o que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas suas casas de reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é deste de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Essa é a profecia do Malaquias, esse trecho aqui. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, olha que interessante, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. O Cristo fala nitidamente, de forma expressa: João é o Elias que havia de vir. Em uma outra oportunidade, quando Cristo sobe no Monte do Tabor com Pedro e os filhos de Zebedeu, João e Tiago Maior, onde ocorre o fenômeno da transfiguração, na descida, esses 3 discípulos, espantados com o que acabaram de presenciar, questionam o mestre e falam o seguinte, está em Mateus 17. Aqui, ó. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até
até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Ele pede para esses 3 discípulos guardar o segredo. E os seus discípulos o interrogaram. Vejam, os discípulos perguntaram para o mestre diretamente: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Bom, meus irmãos, até então falamos, da reencarnação sob o ponto de vista histórico, sob o ponto de vista religioso, demonstrando, que a reencarnação está registrada na história e também nos textos sagrados. Mas não bastasse isso, temos ainda uma quantidade enorme de provas materiais, científicas, que infelizmente não há tempo da gente aprofundar, mas já existem trabalhos e pesquisas científicas em várias universidades pelo mundo, demonstrando a reencarnação. E o próprio relato dos espíritos, que é muito incisivo e muito contundente. Eles nos contam as suas histórias, os seus dramas, os seus planos, nos esclarecem como funciona a lei da reencarnação, nos mínimos detalhes, seja através da psicofonia nas reuniões mediúnicas ou pela psicografia. Só Emmanuel, a título de exemplificação, já nos contou aqui várias das suas reencarnações. Nós temos notícia de umas 5 ou 6 reencarnações de Emmanuel. E a literatura espírita é muito vasta nesse sentido. Podemos citar toda a série do André Luiz, Nosso Lar, A Vida no Mundo Espiritual, como um excelente material para estudo sobre a reencarnação. Sobretudo no livro Missionários da Luz, esse livro aqui, no capítulo 13, tem a reencarnação de Segismundo. É um capítulo muito interessante, onde André Luiz, acompanhado do instrutor Alexandre, acompanha ali de perto todo o trabalho desenvolvido pela espiritualidade. E é muito trabalho, viu, irmãos? Para a gente estar aqui, para a gente reencarnar, é muito trabalho. Benfeitores nos acompanham, fazem todo um planejamento. Existem aí espíritos especializados em engenharia genética, eles nos acompanham, até os 7 anos de idade tem ali uma tutela especial. É muito interessante. Bom, é claro que a palavra de Jesus, como governador espiritual do planeta, já nos basta, sobretudo depois que seus ensinos foram explicados e complementados pela espiritualidade superior através do Consolador prometido. Mas ainda temos um outro aspecto que demonstra de forma muito forte a realidade, comprova a reencarnação, que é o aspecto ali filosófico, racional, lógico, porque existem questões, meus irmãos, que sem a reencarnação fica impossível de ser respondido. Como que a gente poderia explicar as desigualdades, as injustiças do mundo, as aflições, as más tendências de alguns, as habilidades extraordinárias de outros? Às vezes crianças muito pequenas, com 4 anos de idade, já possuem um talento incrível para música, para matemática, para algum idioma. São situações, existe uma lei, que todos nós conhecemos, de causa e efeito. São situações que, se a gente não encontra uma justificativa, uma explicação nessa vida, a explicação só pode estar em outra vida. Não existe efeito sem causa.
Se a gente não consegue entender como que uma criança com aquela idade sabe aquilo, é porque ela sabe, né? Não foi nessa vida, ela aprendeu aquilo em outra vida. E são muitas as questões, né, a serem respondidas. Por que seria possível uma criança, né, que nunca fez mal a ninguém, nascer deficiente com uma doença incurável, enquanto outra nasce saudável, em um berço ali estruturado, numa família tranquila? Todas essas questões, sem a reencarnação, fica muito difícil de ser compreendido, de ter uma explicação. Alguns teimosos vão ali tentar justificar, falando que a culpa é do pai e da mãe. Mas então Deus iria permitir que uma criança pagasse ali pelos pecados dos seus pais? Isso é inconcebível, né? Nem a justiça dos homens, que é tão imperfeita, cheia de falhas, permite isso. Ninguém paga pelo crime, pelo erro do outro. Se nós que somos falhos não permitimos isso, Deus, que é perfeito, iria permitir? Jamais. Como também a nossa justiça não permite que alguém que cometa o erro seja punido de forma desproporcional ou sem limite de tempo. Por que Deus então iria permitir que alguém que teve uma vida ali desregrada, uma vida, né, equivocada, não ia ter uma nova oportunidade? Onde está a misericórdia do Pai? Bom, como os Espíritos nos disseram na questão 171, o bom Pai sempre deixa aberta a porta a seus filhos, né, que se arrependem, e lhe concede sempre novas oportunidades. Então, sem a reencarnação, meus irmãos, a compreensão da vida ia ficar sem lógica alguma, né? Seria um jogo de sorte e azar. E uma quantidade enorme de questões fundamentais da vida ficariam incompreensíveis. Ao passo que basta termos um pouco de bom senso, né, e refletirmos melhor, vamos entender que a reencarnação é exatamente a chave mestra, a peça principal do quebra-cabeça que vai explicar tudo isso. Bom, nós vamos então caminhando aqui para o final da nossa participação com uma lição de Emmanuel que se encontra no livro Religião dos Espíritos, capítulo 39, Amanhã. Diz o benfeitor: muitas vezes por semana repetimos a palavra amanhã. Costumamos dizer amanhã para o vizinho que nos pede cooperação e consolo. Habitualmente, relegamos para amanhã toda tarefa espinhosa. Sempre que surge a dificuldade, pedindo maior esforço, apelamos para o amanhã. Sem dúvida, o amanhã constitui luminosa esperança com a renovação do sol no caminho, mas também representa o serviço que deixamos de realizar. É da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. Que frase interessante, né? É da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. No instituto da reencarnação, deste modo, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. É assim que os ricos de hoje, enquistados na avareza e no egoísmo, voltarão amanhã no martírio obscuro dos pobres, para conhecerem de perto as garras do infortúnio e as duras lições da necessidade. E os pobres, envenenados de inveja e ódio, retornarão no conforto dos ricos, a fim de saberem quanto custa a tentação e a responsabilidade de possuir. Titulados distintos do mundo, quais sejam os magistrados e os médicos, quando menosprezam as concessões que o Senhor lhes galardoa o campo da inteligência, delas fazendo instrumento de escárnio às lutas do próximo,
ressurgirão no banco dos réus e no leito dos hospitais, de modo a experimentarem os problemas e as angústias do povo. Filhos indiferentes e ingratos tornarão como servos apagados e humildes no lar que enlamearam, e os pais insensatos e desumanos regressarão no tronco doméstico, recolhendo nos descendentes os frutos amargos da criminalidade e do vício que cultivaram com as próprias mãos. Mulheres enobrecidas que fogem ao ministério familiar, provocando um aborto delituoso pela fome de prazer, reaparecerão enfermas e estéreis. Tanto quanto homens válidos e robustos que envilecem a vida no abuso das forças respeitáveis da natureza, ressurgirão no palco do mundo, carregando no próprio corpo o desequilíbrio e a moléstia que adquiriram em vigilância. Não te esqueças, portanto, de que o bem é crédito infalível no livro da eternidade, e recorda que o depois será sempre o resultado do agora. Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar com o melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que possas fazer ainda hoje. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus caros irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja. Na cidade de Paris, já talvez conhecida por alguns, mas certamente já de conhecimento nosso, a gente já ouviu falar, ou já ouviu algo na televisão, nos livros, nos filmes. Lá existe um cemitério onde muitas pessoas, grandes personalidades, homens distintos daquela nação, tiveram seus restos mortais encerrados. É o cemitério de Père Lachaise, em Paris. E lá, meus irmãos, contam-nos algumas pessoas que já visitaram, e a gente vê também pela internet, que existe um túmulo que normalmente está sempre florido. E normalmente muitos brasileiros gostam de ir até lá, levar o seu carinho e a sua gratidão. É justamente a lápide na qual está inscrito em francês, e a gente traz aqui, na nossa língua pátria, o seguinte: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Senhor Allan Kardec, o nosso codificador, o nosso irmão maior, que a partir aí dos seus 50 e poucos anos, após uma vida dedicada ao magistério, ter formado a sua família, não ter tido filhos, dedicou-se ao estudo de fenômenos que aconteciam na França e no mundo desenvolvido da época, que anunciavam um novo tempo para a humanidade, a chegada das revelações dos Espíritos. E Allan Kardec, ao elaborar essa frase tão simples, mas de tanta profundidade, na verdade nos fez muito mais do que isso. Nós temos, meus irmãos, uma informação, eu não me recordo se é uma frase de Emmanuel, mas eu acredito que sim, de que se Jesus é a porta, Kardec é a chave. Portanto, é justamente por meio dessas obras que ele inaugurou, nos trouxe, por iniciativa dos espíritos superiores, a doutrina espírita, que nós temos compreendido com profundidade o Evangelho de Jesus. Com profundidade e simplicidade, com pureza e com clareza.
mostrando para nós que o Evangelho de Jesus forma um conjunto de ideias completamente coerentes entre si, simples em seus princípios, ainda de prática difícil, mas sem passagens ocultas, sem mistérios, pelo contrário, é cada vez mais claro. E esse capítulo que nós estamos iniciando os estudos hoje, é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem, meus irmãos, uma grande importância para nós, porque vai tratar do tema da reencarnação. Talvez os irmãos já tenham escutado o seguinte: essa questão de reencarnação é invenção espírita, isso aí não está na Bíblia, né? Isso aí é contra a palavra de Deus. Talvez alguns irmãos nossos de outras crenças já podem ter feito esse tipo de apontamento para nós. Se os irmãos já se depararam com essa situação, ou para que a gente se previna para o dia que ela venha, estudem o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, meus irmãos, Kardec fez o esforço de reunir diversas citações bíblicas do Velho, mas especialmente do Novo Testamento, no qual está claro de que a reencarnação era uma crença comum dos judeus, embora muito vaga, muito imprecisa, ao ponto deles muitas vezes chamarem de ressurreição. Mas a ideia de que alguém que viveu poderia voltar a viver era uma crença comum. O próprio Gilvan comentou há pouco para nós. Jesus não combateu essa crença, pelo contrário. Nós temos determinadas passagens do Evangelho onde Jesus ressalta, enfatiza e reforça essa crença. E era uma crença, meus irmãos, que não era também exclusiva dos judeus. Era parte da crença do mundo antigo, do povo antigo. Desde as primeiras noções de espiritualidade, de religiosidade, essa ideia da sobrevivência após a morte e das vidas que se repetem habita a humanidade. Foi defendida por muitos pensadores, por muitos filósofos, por muitos sacerdotes, por muitas crenças. Depois, especialmente aí na Idade Média, procurou obscurecer. Ela foi de certo modo ocultada, escondida, porque a compreensão das vidas sucessivas atrapalhava alguns dogmas que foram criados pelos homens dali por diante. A adaptação do cristianismo ao paganismo, a partir do 3º século do cristianismo no mundo, fez com que muito do cristianismo primitivo, que se aproveitava, reforçava e nos ensinava lições como essas, fossem colocadas de lado e mais, tivessem adulterações nos textos bíblicos. Para os irmãos terem ideia, nesse capítulo que a gente está falando, do capítulo 4 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, é como se fosse o capítulo no qual Kardec é mais detalhista. Ele vai pegar, meus irmãos, algumas passagens e vai colocar 3 traduções diferentes, mostrando como que pequenas alterações nos textos originais mudam profundamente a compreensão do tema. Então Kardec aqui vai descer no detalhe para mostrar para a gente como que nós, enquanto seres humanos, enquanto humanidade, talvez a gente tenha até participado disso nas vidas passadas, adulteramos os originais dos textos para que essa verdade ficasse oculta, porque é uma verdade libertadora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está no Evangelho de João. E a verdade, meus irmãos, da reencarnação muda o ponto de vista com o qual nós enxergamos tudo, toda a nossa vida, toda a nossa existência. Quer dizer então que eu não devo aproveitar a vida ao máximo? Não. Então como é que é? Você está aqui para evoluir. Evoluir como? Espiritualmente. Você é egoísta? Então esforce em ser menos egoísta. Você é vaidoso? Esforce em ser menos. Mas eu quero ser assim mesmo, eu não vou mudar meu jeito. Amigo, então você vai sofrer.
Então você vai passar muito aperto. Ah, é? Não estou vendo, não estou sofrendo. Espera do lado de lá que você vai ver, né? Ah, mas como é que você sabe disso? Está aqui, ó, tem um tanto de livro que descreve para a gente o que acontece. Ah, mas eu não largo essa casa que eu moro aqui de jeito nenhum, ninguém me tira daqui. E é mesmo. Às vezes até depois da morte eu continuo lá ligado, apegado, segurando aquilo que eu achei que era meu e que ninguém me tirava. Então, meus irmãos, a crença, a compreensão da reencarnação muda profundamente a nossa vida. Profundamente. Porque a gente passa a ver tudo sob o prisma das muitas passagens que a gente já teve e das muitas que a gente vai ter. Por exemplo, o sofrimento na vida. Fica claro a sua origem. Ou deriva das nossas ações e omissões dessa vida atual, ou das nossas ações ou omissões das vidas passadas. De maneira que Deus não gosta mais de mim do que dos outros, e nem dos outros mais do que de mim. Gosta de nós todos do mesmo jeito. Ama a nós todos profundamente, numa intensidade que a gente não imagina por enquanto. E quer sempre o nosso bem, quer sempre a nossa alegria. Pois bem, quando a gente verifica sobre ser a reencarnação uma crença antiga da humanidade, nós temos informações, meus irmãos, por exemplo, no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, no qual ele vai falar para a gente de uma das civilizações mais antigas que habitou a Terra, que deixou marcas notáveis que até hoje sobreviveram, que eram os egípcios, com os quais os judeus conviveram por alguns séculos, embora na condição de cativeiro, de escravos, mas certamente receberam influência, receberam algum conteúdo da religiosidade e da cultura daquele povo. Conta para a gente, Emmanuel, que os egípcios eram espíritos que vieram, em sua grande maioria, de um mundo distante, tal como aconteceu com outros povos da antiguidade na Terra, os hindus, os próprios judeus, o povo ariano. Eram povos que originalmente não tiveram grande parte do seu estágio evolutivo na Terra, e sim num planeta que orbita a estrela de Capela, que é visível a olho nu no nosso céu, na nossa abóbada, né, celeste. Pois bem, os egípcios que vieram, portanto, desse mundo, na condição de exilados de sua pátria que ficou distante, por não terem naquela época condições morais de permanecerem vivendo lá, conheciam com profundidade conhecimentos que somente hoje nós estamos adquirindo. Entre eles, o conhecimento das vidas sucessivas, das reencarnações, da grandeza de Deus, do Deus único, e isso estava dentro sempre da religiosidade deles, embora, meus irmãos, eles perceberam que o povo à época era ainda muito limitado e puderam passar só uma parte daquilo que eles conheciam do povo. Conta Emmanuel para a gente o seguinte: os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram então obrigados a guardar o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios. Os conhecimentos profundos ficaram limitados ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época. Então, o que acontecia? Eles tinham um processo muito rigoroso de aceitação dos sacerdotes. E à medida que a pessoa se dedicava e se aprofundava naquele ministério, cada vez mais mistérios eram revelados para ele, ao ponto deles conhecerem isso que hoje é tão claro e tão simples para todos nós. As vidas sucessivas, a lei de causa e efeito, a bondade e a justiça de Deus, a multiplicidade dos mundos habitados, o progresso individual e coletivo pelo qual todos nós passamos, a pluralidade de existências em outros mundos, sistema solar, espaço afora, universo afora, tudo isso eles tomavam conhecimento depois de um tempo.
Como o povo era muito simples e limitado, o que eles ensinaram ao povo? O politeísmo, a ideia de vários deuses, da qual derivou, por exemplo, a mitologia grega, e foi ensinado também para eles, por exemplo, a ideia da metempsicose. É um termo comum, meus irmãos, mas que era uma crença de que nós poderíamos reencarnar em caráter punitivo na condição de animais. Isso a doutrina espírita hoje fala que não existe, porque seria um retrocesso na condição que nós já atingimos de humanidade. E esse retrocesso vai contra a lei de progresso divino. Só que era algo que era ensinado para o povo muito simples, para que eles aprendessem a ideia de que o erro teria por consequência uma punição numa vida seguinte, de maneira a limitar ali a barbárie do povo. Pois bem, esse primeiro item do Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer para a gente um diálogo de Jesus com os discípulos, no qual, numa conversa simples com os discípulos, ficou claro de que essa ideia das vidas sucessivas era a crença comum dos judeus. Essa é a grande lição do nosso estudo de hoje, para que a gente não chegue ou não abrace a falsa conclusão de que reencarnação é inovação do Espiritismo. Não é. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, e aí, meus irmãos, se a gente pesquisa, existia na Palestina Cesareia e Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade que foi construída muito próxima ao Rio Jordão, em sua margem esquerda, considerando o rio descendo, né, sentido norte-sul. E era diferente de Cesareia Marítima, que era, por exemplo, onde Paulo ficou preso e era onde o governo romano da Palestina se baseava, que é, se eu não me engano, na região da atual Tel Aviv, a capital dos judeus atual. Então Jesus estava naquela cidade e interrogou seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Então vejam, meus irmãos, que entre o povo, cada um deles tinha uma opinião. Eu acho que esse Jesus aí é Elias que voltou. Outros falavam: não, eu acho que ele é Jeremias. Outros falavam: não, ele deve ser um outro profeta antigo que está aí de volta. Mostrando para a gente que era uma crença deles, né? O retorno à vida física. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Portanto, Pedro, através daquela resposta, que foi uma resposta inspirada, mostrou que Jesus era de natureza única. Não era o retorno, não era mais um profeta, ele era o Messias, aquele que foi prometido pelos profetas e que viria logo após a chegada, o retorno de Elias. Esse diálogo, meus amigos, ele é um diálogo muito amplo e rico, que ficou um pequeno registro bíblico no capítulo 16 de Mateus, que a gente leu esse trechinho. Esse diálogo segue lá no capítulo 16 de Mateus, só que nós temos esse diálogo ampliado e enriquecido no livro Boa Nova, que foi trazido por nós por Humberto de Campos, psicografado pelo Chico. E é justamente desse ponto em diante aqui que nós vamos seguir. Aproximando-se o fim de sua passagem pelos caminhos da terra, reuniu Jesus os 12 discípulos com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios de sua doutrina de redenção. Então é o seguinte: Jesus já se aproximava dos últimos dias na terra. Vocês já observaram o que um professor experiente, um bom professor faz? Está chegando a hora da prova. O professor vai dar mais matéria nova ou ele revisa a matéria com os alunos? Ele vai fazer uma revisão. Aqui, nós aprendemos isso, isso e isso, só que vocês não memorizaram tudo, vocês não aprenderam tudo, então vamos fazer a revisão.
E foi exatamente esses últimos dias de Jesus são riquíssimos de ensinamento, porque Jesus vai sintetizar, vai desenvolver, vai relembrar, vai reforçar aquilo que ele ensinou ao longo de 3 anos. Tanto é, meus irmãos, que João, evangelista, dedica 1/3 dos seus escritos, do seu evangelho, para os últimos 9 dias de vida de Jesus. Então, João evangelista percebeu que havia tanta riqueza, tantas informações, que ele dá um enfoque especial e foi muito feliz em fazer dessa forma. Então, Jesus já estava ali em processo de quê? De revisão, de reforço de ensino. Naquele crepúsculo de ouro, um fim de tarde muito bonito, por feliz coincidência, todos se achavam em Cesareia de Filipe, onde a paisagem maravilhosa descansava sob as bênçãos do céu. Então, normalmente, nos fins de tarde, Jesus, pelo que a gente vê das leituras evangélicas, gostava muito. E, de fato, o pôr do sol até mesmo que às vezes já é um momento de descanso, de fim de jornada de trabalho, é um momento de conexão com Deus. Não é à toa que 6 horas, a hora do Ângelus, da Ave Maria, nós temos, na nossa cultura aí, católica e cristã, a herança que a gente tem, um momento em que a gente às vezes lembra, faz Ave Maria, as igrejas fazem uma saudação diferente, é uma hora especial, que o próprio Cristo assim procedia. Jesus observou calmamente os companheiros e, ao fim de uma conversa em que lhes falara confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro, então falou: vocês têm tal e tal tarefa, vocês preparem para essa e essa dificuldade. Perguntou com afetuoso interesse: que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte terão compreendido a substância das minhas pregações? João respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias, que regressou ao mundo depois de se haver elevado ao céu num carro flamejante. Isso aqui está no Velho Testamento, segundo livro de Reis 2:11. Simão o Zelote relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades que acreditavam ter ser Jesus o mesmo João Batista ressuscitado. Então, alguns falavam que era João Batista que tinha ressuscitado. Tiago, filho de Cleófas, portanto Tiago menor, contou o que ouvira dos judeus da sinagoga, os quais presumiam no Senhor o profeta Jeremias. Jesus escutou-lhe as observações com habitual carinho e perguntou: os homens se dividem nas suas opiniões, mas e vocês, os que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis que eu sou? O que é que vocês acham? Certa perplexidade abalou aquela pequena assembleia. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, respondeu: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, nesse instante, Pedro, você responde sob a inspiração da espiritualidade superior. Você está positivamente inspirado. Neste momento entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Vejam que interessante. O livro Boa Nova, meus irmãos, se a gente pode falar isso aqui sem medo de errar. Se algum de nós gostaria de conhecer melhor o próprio Cristo, leiam e estudem o livro Boa Nova. Aqui a gente vê Jesus falando como um mestre. E ultrapassadas as dificuldades de registros bíblicos, que nem sempre registraram tudo que o Cristo disse. Nenhum dos discípulos tinha gravador para gravar Jesus falando. Portanto, entre eu escutar alguém falando e depois fazer um registro por escrito, vai uma diferença, não é mesmo? Nem sempre eu vou reportar fielmente aquilo que eu escutei ou aquilo que foi falado. O livro Boa Nova, irmão X vai lá nos arquivos do mundo maior
lá nos arquivos da espiritualidade, assistiu como que um DVD, um filme dessa cena de Jesus com os discípulos e reportou alguns trechos para a gente. Imagine o dia que a gente tiver acesso a isso, né? Tudo vai por partes. Seriam os filmes mais fantásticos que a humanidade pode imaginar, né? Os filmes mais maravilhosos. A melhor minissérie disparada aí, né? Ia ser o top 10 aí para sempre, né? Seria uma lição constante. Então vejam que Jesus fala com Pedro. Olha como é que é interessante, meus irmãos. Ele fala: bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. A fé de Pedro ainda ia acontecer igual a nossa. Ainda ia fazer o quê? Vacilar. Daí a poucos dias ele ia negar Jesus 3 vezes. Mas a fé estava começando a ser construída. Sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Se vocês depois compararem, meus irmãos, peguem o Evangelho de Mateus no capítulo 16 e comparem com o que está no Boa Nova. No texto evangélico está como se Jesus fosse construir a igreja dele sobre a fé de Pedro, mas não é isso exatamente o que o Cristo diz. É sobre aquela fé que começava a ser construída em Pedro e nos demais discípulos e seguidores do Mestre. Tanto é que o catolicismo pega esse capítulo 16 em diante como justificativa de sendo Pedro o primeiro dos papas. E nós vamos ver que Pedro, conforme a literatura espírita, foi uma alma em construção, em constante aprimoramento, igual tem acontecido conosco. Enquanto Simão sorria, confortado com o que considerava uma vitória espiritual, ficou igual um menino, né? Rindo, todo feliz que, não, essa aí eu acertei, né? Como se fosse a gente assim hoje em dia: eu não dei má nota, beleza, falei direitinho, respondi a resposta certa. O mestre prosseguiu esclarecendo a comunidade quanto à revelação divina no santuário interior do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria suas bases no futuro. Então, Jesus continuou o diálogo. A página seguiu dizendo o seguinte: logo em seguida, meus irmãos, Jesus previne os discípulos o que aconteceria com ele. Ele fala com eles o seguinte: olha, venho vos esclarecer que estão chegando horas tormentosas, para que vocês não se confundam. É indispensável, pois, que eu sofra. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Faz-se necessário o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação, que me precederam no caminho. Está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. Então Jesus, nessa oportunidade e em outras que viriam, falou para eles: olha, eu vou ser perseguido, vou ser recebido com festa em Jerusalém, mas daí a pouco tempo vão me trocar por um ladrão, vão me colocar uma coroa de espinhos, vão me humilhar de todas as formas, embora pareça que estamos entrando de maneira triunfal em Jerusalém. Então Cristo antecipou tudo para eles. Um dos discípulos, Filipe, perguntou o seguinte: talvez a gente perguntaria também, né? Mas mestre, como pode ser isso, se sois o modelo supremo da bondade? O sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? O Senhor faz tanto bem, ajuda tanta gente, curou tantos. Por que o Senhor tem que passar por isso? Por que esse sofrimento que o Senhor está falando conosco que vai acontecer? E o Cristo responde: vim ao mundo para o bom trabalho, e não posso ter outra vontade senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. E aí ele vem explicar o porquê do sofrimento que ele passaria. Além de tudo, a minha ação, a minha vida, se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação. Instituindo na terra a luta perene contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Na consideração dos meus trabalhos,
necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando confirmadas com a plena demonstração dos seus valores. Resumindo, meus irmãos, qual o motivo do sofrimento do Cristo? Ele sofreu para nos ensinar a sofrer. Não havia merecimento algum. Jesus não tinha nada para expiar, igual nós temos. Nada, nada, nada. Ele era uma alma perfeita. Por que o Cristo sofreu? Foi a lei de causa e efeito? Era algo que ele estava colhendo? De jeito nenhum. O Mestre passou pelos sofrimentos para nos ensinar como passar por eles. Como ensinou-nos a sofrer. Jesus, meus irmãos, deu testemunhos de sua grandeza ao longo de toda a sua vida, especialmente nos 3 anos em que ele ensinou o Evangelho. Caminhou sobre as águas, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, limpou leprosos, curou cegos, levantou pessoas dadas como mortas, fez coisas maravilhosas. Mas do momento em que ele foi preso em diante, o Mestre não fez nada de extraordinário. Ele foi humano para nos ensinar como sofrer. A única coisa que o Cristo fez foi emendar a orelha do guarda que Pedro, inadvertidamente, num golpe de faca, tirou. Foi a única coisa. Aí ele pegou a orelha, colocou, colou a orelha ali imediatamente, coisa que cirurgião nenhum ainda consegue fazer. O Cristo imediatamente restituiu perfeitamente, e daquele momento em diante, Jesus foi humano no seguinte sentido: nos sofreu como nós para nos ensinar a sofrer. E ele ainda fala aqui o seguinte: acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um amigo que apenas se limitasse a lhe falar lá da praia em segurança? Então Jesus fala o seguinte: imagina uma pessoa que está afundando. Aí eu estou lá da praia falando com ele: nada isso, nada, não, vem para cá. Ou ele gostaria de alguém que fosse lá para ajudar a tirar ele da água, a ensinar ele como a nadar, como a sair lá daquele redemoinho, daquela onda, daquela dificuldade que ele estava. Foi o que o Cristo disse aqui, Para salvá-lo, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora, nunca tão só com palavras, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. E aí o Cristo continua: não espereis por triunfos, que não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Então é o seguinte: a estrada do cristão no mundo, meus irmãos, não é uma estrada de vitórias. Está tudo dando certo, está tudo tranquilo, as mil maravilhas, não. Enfrentaremos dificuldades, lutas, problemas, sofrimentos, às vezes que a gente imagina que não vai dar conta. Esse é o nosso caminho. Não é a porta larga da facilidade, não. É a porta estreita da luta, com a gente mesmo, principalmente. Ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer, a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Como que Jesus ensinou a sofrer? Sem reclamar, sem querer vingar-se, perdoando o tempo todo. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, Então, todas as atitudes do Cristo no martírio são profundamente significativas para nós. São lições vivas que a gente deve se aproveitar. Nesse momento, então, vejam aqui que interessante, meus irmãos, como o que aconteceu com Pedro é o que ainda acontece conosco. Pedro virou para Jesus e falou assim: Mestre, convém não exagerar suas palavras. Olha o que Pedro começou a falar, Hoje em dia a gente vê assim, a gente acha até engraçado, Coitadinho de Pedro. Pedro era aquela alma amiga, cheia de sinceridade e que falava, muito franco, Então ele começou a falar com Jesus: não podemos acreditar que o Senhor tem que sofrer semelhantes martírios. Como se a gente falasse hoje em dia, na nossa linguagem coloquial: não, o Senhor deve estar brincando, falando uma coisa dessa com a gente, Onde estaria Deus então com a sua justiça? Ele começa a questionar Deus.
os fatos que nos conta viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Aí, meus irmãos, nessa hora Jesus cortou imediatamente, de maneira enérgica, dizendo o seguinte: Pedro, retire suas palavras, exclamou Jesus com serenidade enérgica. Era energia sem violência. Isso tudo a gente aprende com Cristo. Ser enérgico sem ser violento, sem ser rude. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Afasta-te de mim, pois nesse instante falas pelo Espírito do mal. Verificando que o pescador se emocionou até as lágrimas, então Pedro começou a chorar. O mestre preparou-se para a retirada e disse aos companheiros: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. E não deu mais prosa para Pedro, não. E corrigiu ele duramente, de maneira enérgica. No dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho. Então Jesus seguia a viagem, saindo de Cesareia de Filipe, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Simão seguia humilde e cabisbaixo. Tomou uma bronca, né? Então ficou caladinho, sem graça, né? Não conseguia compreender por que motivo Jesus foi tão severo com ele. Em verdade, ponderou melhor suas expressões irrefletidas e reconheceu que o mestre lhe perdoara, pois observava que eram sinceros o sorriso e o olhar compassivo que o envolviam numa alegria nova. Olha que beleza! Jesus não ficou de pirraça com Pedro, riu para ele. Então o coração dele aliviou, né? O mestre não está com raiva de mim, né? Não está bravo comigo, é como se fosse uma criança espiritual, né? E ele então, sem conseguir segurar suas emoções, procurou Jesus e perguntou. Então aí ele falou: agora eu vou aproximar dele de novo. Mestre, por que razão me mandou retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Eu fui franco com o Senhor, te perguntando aquilo que eu estava pensando. Alguns minutos antes não havias afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo logo após me designou como intérprete das trevas? O Senhor não falou que eu tinha sido inspirado por Deus e depois eu fui intérprete dos espíritos infelizes? E aí, meus irmãos, Jesus responde, e nós vamos concluir a nossa história de hoje o seguinte, ó. Simão, respondeu Jesus bondosamente, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. O Evangelho está lá: orai e vigiai. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigie o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas, na jornada do mundo, basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas, por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque, pelo reino de Deus, é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando Jesus de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. Essa lição, meus irmãos, deixei para falar o título por último. É intitulada A Lição da Vigilância, capítulo 21 do livro Boa Nova. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários, vamos fazer a nossa prece de agradecimento
por esses momentos de paz e reflexão. Pedimos à Dona Luzia que nos faça a prece. Senhor Jesus, nosso Mestre amado, depois desse estudo tão maravilhoso que tivemos aqui, dessa compreensão das vossas lições relacionadas a Jesus, a reencarnação, nós queremos pedir para que o Senhor nos fortaleça, nos ajude com relação a essa vigilância que devemos ter, a esse entendimento, para que, caminhando dentro das vossas leis, dos vossos ensinamentos, possamos vencer as nossas dificuldades, vencer, Senhor Jesus, as questões que ainda não conseguimos compreender. Que a tua bondade, o teu amor nos sustente, e nos lembramos então da prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso do corpo e do Espírito, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente do mal que ainda guardamos em nós mesmos, pois vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, para todos sempre, que assim seja. Com essa prece estamos encerrando os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila.